Agora a gente vai voltar para a ordem normal das apresentações. Eu acabei pulando o Edfran, que estava combinado para apresentar por primeiro, né, Edfran? Aquele amigo que pula e não avisa o amigo. Mas agora eu convido o professor Edfran Rodrigues Pereira, que também é coordenador do Lamaticon e foi o coordenador da primeira Olimpíada de Matemática do Alto Amazonas. Então, vou iniciar dando um bom dia a todos que estão fortemente resistindo a essa fome que está chegando, né? Agradecer a organização do evento pelo convite, né? A professora Tatiana, que a gente já é parceiro de longas datas nas nossas correrias aqui da universidade, né, Tatiana? Hoje está esse projeto, né, que é a Olimpíada de Matemática do Alto Amazonas. E aí depois eu vou dizer o que tem a ver isso com ciências de dados, né, que é o tema da mesa. Tá? Então eu sou o Edfran, né? Aí a primeira coisa que né, o que é a OMA, né, que é o nome que a gente deu para a Olimpíada. A gente vê a OMA como uma oportunidade. Oportunidade de quê? Primeiro, de inclusão social por meio da difusão e democratização do conhecimento científico, né? Porque não que a gente esteja trabalhando com alunos que não estejam inseridos em algum tipo de educação, mas é porque aqui a gente tem a oportunidade de incluir eles nesse ambiente pré-universitário, onde a gente faz pesquisa, onde a gente produz conhecimento. Oportunidade também para desenvolvimento de competências e habilidades para interpretar e resolver problemas matemáticos atuais e locais. Hoje a gente está fazendo todo esse debate sobre bioeconomia, sobre esses conhecimentos locais, e a gente tem que saber reconhecer esses problemas e resolvê-los, né? Então, essa é uma oportunidade que a UMA nos traz também. Outra oportunidade é o ingresso de jovens talentos nas científicas e tecnológicas. Tá? Então, depois a gente vai ver o público-alvo, a gente está trabalhando com jovens desde o 6º ano até o ensino médio. Então, a gente está descobrindo jovens assim, que têm bastante talentos com a matemática já desde pequeno, né? Então, os meninos já têm esse controle, de certa forma, com a linguagem da matemática. Deixa eu voltar. E a oportunidade de criar esse ambiente acadêmico pré-universitário, né, com uma atitude positiva com relação à matemática, como ciência e como suporte de outras áreas de conhecimento. Tá bom? Então, essa é a OMA, a Olimpíada de Matemática. Claro que vai muito além disso, né, mas eu sintetizei nesses pontos aí. Tá, mas qual é o nosso público-alvo? São esses alunos, né, do ensino fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano, e alunos do ensino médio. Tá? De 7 municípios aqui do Solimões. Vale destacar que a gente ainda está conseguindo apenas chegar na área urbana. A gente ainda não conseguiu ir muito para a área rural, porque a questão de recursos. Né? É difícil a gente ir para a área rural, porque se a gente não tiver um bom recurso, a gente não consegue chegar. A gente consegue atingir a área rural só naquelas comunidades mais próximas das cidades, né? Tá bom? E quem são essas cidades? Nós temos desde Tonantins, né? Santo Antônio, Maturá, São Paulo, Atalaia, Benjamin e Tabatinga. Então, são esses 7 municípios que a gente está trabalhando. Tá? E nessa tabela eu destaquei aqui a questão do IDHM, né, que é o quão a gente precisa desenvolver, no caso aqui, a educação nesse município. Né? Observe que apenas 2 está na posição maior que 5.000. Né? Nós temos em torno de 5.570 municípios no Brasil. Né? E como estão as posições do IDHM dos municípios, desses 7 municípios. O melhor aqui é Tabatinga. Né? Tá? Então, a gente tem
muito para crescer na questão da educação. E lembrando que das variáveis que entram aqui para calcular o IDHM, uma é a educação, uma é a longevidade e a outra é a renda. E se a gente for analisar, todas elas dependem da educação de certa forma, né? Então a gente tem um campo de trabalho aqui muito bom para desenvolver a educação ainda. Aí, continuando os números, aqui, a Olimpíada ela foi estruturada um pouco pensando na OBMEP, que é a Olimpíada Nacional, porque a gente tem que criar uma relação com a Olimpíada Nacional, né? A primeira coisa, nós dividimos esses alunos em 3 níveis, assim como é na Olimpíada Nacional, nível 2 e nível 3. Nível 1, sexto ano, nível 2, oitavo, e o nível 3 é o ensino médio, assim como é dividido mesmo a Olimpíada Nacional, tá? A OBMEP. Fizemos 2 fases de provas também, né? E aqui são os números, tá? Nós temos os números da primeira fase e os números da segunda fase, e isso dividido por nível. Tá bom? Então, esses são os nossos números da UMA. Tá bom? E na última linha aqui, nós temos, na última célula, temos os números totais. Na primeira fase, nós chegamos a atingir 14 mil, quase 15 mil alunos, né? E a expectativa, quando a gente levantou a demanda, era de atingir cerca de 20 mil alunos, tá? Porque a estratégia que a gente adotou é aplicar a prova para todo mundo que está frequentando a escola. A gente não fez inscrição de alunos. A gente conversou com as secretarias municipais, conversou com as coordenadorias regionais de educação, da SEDUC, né? E todos eles aceitaram a proposta, aceitaram a ideia e abraçaram o projeto. Então, por isso que a gente pensou nessa estratégia de colocar todo mundo que está no banco da escola para fazer a prova, da área urbana, né? Infelizmente, da área rural, a gente ainda não conseguiu adentrar na área rural, tá? Ouvindo a fala agora há pouco do colega lá do Vale do Javari, né? Surgiu a demanda de lá, né? Só que, infelizmente, a gente não tem esse recurso para chegar lá. A gente está pensando em estratégia de ver como é que a gente faz. Será que a gente consegue mandar, sei, pela internet, alguma coisa a prova para atingir? Porque o nosso desejo é atingir todos os alunos, tá? A gente não quer excluir ninguém, a gente quer atingir o máximo de alunos possível, tá bom? E aí a gente está estudando estratégia para, quem sabe, na segunda edição a gente consiga atingir mais alunos, principalmente os que estão na zona rural, né? Onde está, em geral, a população indígena, né? Tá? Então, observe que a gente teve um bom número, né, de participação, 14 mil estudantes, na primeira fase, onde a gente classificou em torno de 5% a 6% para a segunda fase. E aí nós tivemos a participação aqui de 1.024 alunos na segunda fase. Tá? A primeira fase a gente realizou em março e a segunda fase em abril, porque o plano era fazer a cerimônia de premiação em maio, que era dia 6 de maio, que era o Dia Nacional da Matemática, né? Durante a Semana da Matemática que a gente realiza aqui, que é um evento que a gente coordena aqui no centro. Aqui é a tabela dos bolsistas nesse projeto. Ele é financiado pelo CNPq, tá? E a gente conseguiu 80 bolsas de iniciação científica para os alunos melhores colocados, né? E aqui é a tabela de como foi distribuída essas bolsas por município e por nível, tá? Chama atenção aqui, destacando Tabatinga, Amaturá e Santo Antônio, tá? Foram os municípios que mais conseguiram alunos bolsistas. Agora, quais são as próprias etapas da OMA? A OMA ela não termina só na aplicação da prova, né? E premiação depois na cerimônia. A gente tem que fazer um acompanhamento com esses alunos que estão aqui premiados, tá? Esse é a nossa próxima etapa. Que tipo de acompanhamento? Nós estamos produzindo materiais, né? Nós temos várias situações a considerar, porque a gente tem que acompanhar esses alunos, mas a gente não consegue ir todo o tempo no município por conta do recurso, né? Nós estamos sediados aqui em Tabatinga,
Contamos só com a parceria nos municípios das secretarias municipais e coordenadorias regionais, mas nem sempre eles estão disponíveis para estar ajudando a gente, estar buscando os alunos. E a gente esbarra na questão de que a internet aqui na região, né, no interior, ela não funciona legal. Mas mesmo assim a gente está buscando atingir esses alunos da melhor forma possível, né? A gente criou grupos de WhatsApp, a gente tem dificuldade, tem aluno que não tem celular, tem aluno que ora consegue internet, ora não. Ou a gente conversa com o diretor das escolas, que às vezes tem o melhor acesso à internet para ele receber esse material e depois distribuir para os alunos. E assim a gente está caminhando. Tá? A gente não pode parar, né? A gente está caminhando, todas essas dificuldades está caminhando. A gente está numa fase que a gente está implementando essas bolsas, tá? Essas bolsas todas são pagas pelo CNPq. A gente só faz o cadastro dos alunos lá na plataforma Carlos Chaga, que é a plataforma do CNPq. Só que a gente tem um problema que eu vou destacar aqui, tá? Porque o CNPq ele só trabalha com o Banco do Brasil. E a gente só tem agência aqui em Tabatinga. Aí me diz, como que esses alunos vão abrir conta no Banco do Brasil? Sendo lá de Tonantins, de Amaturá, de Santo Antônio, tá? Ou seja, isso de certa forma o banco está excluindo essas pessoas, né? Excluindo socialmente. Nós estamos com um grande problema para implementar algumas bolsas aí, tá? Já conseguimos implementar a maioria, mas nós estamos com esse problema aí, tá? Inclusive, vou enviar uma mensagem lá para o presidente do CNPq para ele dar uma olhada para isso, né? Nós estamos aqui na Amazônia, nós estamos no Brasil e temos esse problema. Por que não aceitar contas de outro banco, né? Seria mais fácil. Vamos fazer a parte de projetos de iniciação científica, tá? Que a gente precisa trabalhar com esses alunos, inserir eles nesse meio científico, tá bom? E voltado para o desenvolvimento sustentável, discutir todas essas questões que a gente está aqui, a gente pode discutir com nossos alunos lá da educação básica, tá? Ouvindo a fala da professora Simone, já surgiu várias ideias aí de projetos para trabalhar com eles, né? A questão dos peixes, né? Resgatar essa memória, que isso é verdade, né, professora? Eu sou amazônico, eu não sou de Tabatinga, mas sou de Parintins, que é a fronteira lá com o Pará. E aí, esses tempos, deu aquele desejo de comer um peixe. Aí, adivinha qual foi o peixe? Eu queria comer o mapará, não sei se vocês conhecem, um peixe liso, né? E aí eu fui perguntar dos meus alunos, vocês conhecem o peixe mapará? Onde é que eu posso encontrar? Ninguém conhecia o peixe mapará. Ó. Então, isso é uma realidade realmente, né? E muitas vezes, professora, os peixes eles mudam de nome, né? De um lugar para o outro, tá? Quando eu cheguei aqui em Tabatinga, eu queria comer o apapá. Aí eu fui na feira e descobri que não é o apapá, é o arenga, né? Então, e assim vai. Tá, mas o que isso tem a ver com análise de dados? Tudo a ver, né? Se vocês viram, nós atingimos 14 mil alunos. Ou seja, nós temos uma planilha com cerca de 14 mil linhas ali, né? E como cada prova nessa primeira fase tinham 20 questões, nós temos 25 colunas, porque a gente coletou o município, coletou idade, coletou a série, coletou escola. Então, a gente tem uma planilha ali muito boa para a gente coletar esses dados. Tá? E daí vem a importância da análise de dados, porque cada questão respondida, você tem uma habilidade necessária para responder. Então, a gente vai mapear tudo isso daí para ver onde nossos alunos estão, quais são as habilidades que eles precisam desenvolver. Então, tem uma série de informações que a gente consegue tirar dessa planilha. Tá? Então, também nessa fase de análise de dados, e além disso, cruzar essas informações com resultados do SAEB, com resultados da AVAN, que é a avaliação estadual, e outras informações da educação. Né? Então, a análise de dados vai estar agora ligada com a gente fortemente, para a gente fazer essas tomadas de decisões, né? Verificar esse conhecimento do aluno e intervir com eles diretamente lá. E também nós já estamos organizando aqui a segunda OMA. Acabamos de submeter o projeto de novo no edital do CNPq, esperamos que seja aprovado, né, para a gente continuar com esse trabalho. Tá? E vai dar certo. Agora, só para encerrar, vou mostrar algumas fotos. Tá? Deixa eu ver se... Acho que aqui deu problema. Né?
Aqui eram as fotos das aplicações, nossos alunos indo para os municípios, pegando barco, pegando alguns, se perdendo na cidade. As cidades são pequenas, mas a gente se perde, né, quando a gente não conhece. Então teve uma série de aventuras durante a aplicação da prova, né? Aqui tinha algumas fotos, infelizmente teve uma falha. E aqui foi a grande cerimônia que aconteceu aqui nesse auditório, né? Todo esse projeto ele dá muito trabalho. São 7 municípios, são 14 mil estudantes. E assim, a gente não está recebendo uma verba extra para a gente, ninguém está sendo pago, né? Isso faz parte do nosso trabalho enquanto professor universitário. Tá? E o que nos gratifica é esse momento aqui, ó, quando a gente vê todas essas crianças, os pais, os professores. Foi uma grande festa aqui, que a gente esteve aqui, a Tassiana esteve aqui, o professor Edilson esteve aqui. Então foi uma grande festa da educação aqui. E aí isso sim faz a gente querer continuar, né, apesar do cansaço. Teve uma escola indígena de Amaturá que se destacou, entende? Uma comunidade ali próxima de Amaturá, e teve mais de 10 premiados na escola. Entendeu? Então foi uma escola que se destacou, a gente ainda não conseguiu ir lá para conversar com eles, que a gente precisa conhecer a realidade deles também, né? Aqui é a equipe, tá, que fez tudo isso acontecer, aplicar a prova, coletar os dados para fazer as planilhas. Tudo isso só foi possível por conta deles, né? Esse grupo de alunos aqui da matemática. Aqui são os nossos patrocinadores, o CNPq, o nosso grande patrocinador, a UEA agora através do programa de extensão, né, que é onde a gente conseguiu aqui 5 bolsistas. Até então a gente não tinha bolsista vinculado para trabalhar as coisas agora a gente conseguiu aqui no PADEX. O Lamaticon, que é o que organiza tudo, o Pactas, que é a Tassiana aqui, de vez em quando a gente corre para ela quando a gente está precisando. Então ela se tornou uma grande parceira, né? Aí acho que não vai aparecer também a outra foto. A foto aqui era o cartaz do evento, tá? Que foi um cartaz produzido por um dos nossos alunos aqui da matemática. Ficou muito bonito, ele desenhou um plano cartesiano, um rio descendo e todos os nomes dos municípios com algumas coisas amazônicas ali inseridas. Ficou bem bonito, mas infelizmente não apareceu, tá? E obrigado.